Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Robson Lucas e o meu objetivo é sempre trazer mensagens que vai direto ao seu coração, sempre expressando o que o Espírito Santo ele deseja transmitir. Antigo Testamento contra o Novo Testamento. Quais são as diferenças? Muitos já pensaram várias vezes quais são as diferenças entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por que tem os dois? Por que precisamos entender os dois? Eles se complementam? Antes de entrarmos neste assunto, eu preciso que vocês me ajudem, dando o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e acione o sino das notificações. Assim vocês vão estar nos ajudando de forma extraordinária. Quais são as diferenças entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Veja só, o Antigo Testamento ele estabelece a fundação para os ensinamentos e eventos encontrados no Novo Testamento. A Bíblia ela é uma revelação progressiva. Se você pular a primeira metade de qualquer livro bom e tentar terminá-lo, você vai ter sérias dificuldades de entender seus personagens, o enredo e também o final. Claro que, da mesma forma, o Novo Testamento só pode ser completamente entendido quando é visto como um cumprimento dos eventos, personagens, leis, sistema de sacrifício, alianças e promessas lá do Antigo Testamento. Se nós tivéssemos apenas o Novo Testamento, iríamos ler os Evangelhos sem saber por que os judeus estavam esperando pelo Messias, um rei salvador. Sem o Antigo Testamento, não entenderíamos por que esse Messias estava vindo e não poderíamos ter identificado Jesus de Nazaré como o Messias através das várias profecias detalhadas que foram dadas ao seu respeito. Como, por exemplo, o seu lugar de nascimento, a sua forma de morrer, também a sua ressurreição e muitos outros detalhes de seu ministério. Sem o Antigo Testamento, não entenderíamos os costumes judaicos, que são mencionados no Novo Testamento. Não entenderíamos também as distorções que os fariseus tinham feito à lei de Deus por acrescentarem em suas tradições. Não entenderíamos por que Jesus estava tão transtornado ao purificar o templo. Não entenderíamos que podemos usar a mesma sabedoria que Cristo usou em suas muitas respostas aos seus adversários, tanto humanos quanto demoníacos. Da mesma forma, os evangelhos do Novo Testamento e os Atos dos Apóstolos registram o cumprimento de muitas profecias que foram registradas centenas de anos antes, lá no Antigo Testamento. Muitas dessas são relacionadas à primeira vinda do Messias, nas circunstâncias do nascimento de Cristo, sua vida, milagres, morte e ressurreição são encontradas nos evangelhos. Achamos o cumprimento de profecias do Antigo Testamento que são relacionadas à primeira vinda do Messias. São esses detalhes que validam a declaração de Jesus, ele ser o Cristo prometido. E até mesmo as profecias do Novo Testamento, muitas das quais são encontradas no livro de Apocalipse. São baseadas em profecias registradas anteriormente lá nos livros do Antigo Testamento. Essas profecias do Novo Testamento são relacionadas aos eventos da segunda vinda de Cristo. Praticamente 2 de cada 3 versículos que nós lemos no Novo Testamento são baseados em versículos lá do Antigo Testamento. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo contém várias lições para nós através das vidas de seus personagens falíveis que possuíam a mesma natureza que nós possuímos hoje. Ao observarmos as suas vidas, podemos nos encorajar a confiar em Deus, não importando a situação e não ceder nas coisas pequenas, para que possamos ser fiéis depois nas coisas grandes. Podemos aprender que é melhor confessar os nossos pecados com sinceridade, logo, ao invés de botar a culpa em outra pessoa. Nós podemos aprender a não brincar com o pecado, pois o pecado vai nos descobrir e sua mordida, ela é fatal.
Podemos de fato aprender que precisamos confiar e obedecer a Deus se almejamos experimentar da sua terra prometida, ainda nessa vida, e do seu paraíso em uma vida futura. Aprendemos que se contemplamos o pecado, estamos apenas nos preparando para cometê-lo. Nós aprendemos que nosso pecado tem consequências não só para nós mesmos, mas para aqueles ao nosso redor que amamos tanto. Assim como também o nosso comportamento tem recompensa para nós e para os que estão ao nosso redor também. No Novo Testamento, temos o exemplo de Pedro, ao nos ensinar o quê? Uma grande lição, que não devemos ousar confiar nas nossas próprias forças, ou é certo que vamos o quê? Falhar. Nas palavras do ladrão na cruz, vemos o quê? Que através de uma simples fé e sincera, que somos salvos dos nossos pecados. Também vemos como uma igreja vigorosa no Novo Testamento deve se comportar. Também porque a revelação nas Escrituras ela é o quê? Progressiva. O Novo Testamento esclarece os ensinamentos aos quais o Antigo Testamento apenas se alude. Olha só, o livro de Hebreus descreve como Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote e o seu sacrifício, sem igual, substitui todos os sacrifícios que era apenas um retrato do seu sacrifício supremo. O Antigo Testamento, ele nos ensina a lei, a qual tem duas partes, os mandamentos e a bênção ou maldição, que se originam da obediência ou da desobediência aos seus comandos. Já o Novo Testamento, ele clarifica que Deus deu esses mandamentos para mostrar aos homens a sua necessidade de quê? De salvação. A lei nunca serviu como um meio de salvação. O Antigo Testamento descreve o sistema de sacrifícios que Deus deu aos israelitas para cobrir os seus pecados temporariamente. Já no Novo Testamento, clarifica que esse sistema era apenas uma alusão ao sacrifício de Jesus Cristo, através de quem a salvação ela é o que? Encontrada. Olha só que interessante, que o Antigo Testamento, ele viu o quê? O paraíso ser perdido. Já o Novo Testamento mostra como o paraíso foi recuperado para a humanidade através do segundo Adão, que nós conhecemos que é o nosso Jesus Cristo, e como um dia ainda ele vai ser restaurado. O Antigo Testamento, ele declara que o homem foi separado de Deus através do pecado. O Novo Testamento declara que o homem pode agora mesmo restaurar seu relacionamento com Deus. O Antigo Testamento, ele predisse a vinda do Messias. Os evangelhos registram essencialmente a vida de Jesus e as epístolas interpretam sua vida e nos mostra como devemos responder a tudo que ele tem feito e ainda vai fazer. Entendem bem, novamente, enquanto o Novo Testamento é um retrato que mais claro, o Antigo Testamento é sem dúvida muito importante. Porque, além de estabelecer uma fundação para o Novo Testamento, sem o Antigo Testamento não teríamos nenhuma base para nos assegurar contra os erros das perversões politicamente corretas da nossa sociedade, na qual evolução é vista como sendo o criador de todas as espécies durante um período de milhões de anos, ao invés de ser o resultado de uma criação especial de Deus em 6 dias que de fato foram literais. Nós acreditaríamos na mentira de que casamentos e famílias são estruturas em evolução que devem continuar a mudar com a sociedade, ao invés de serem vistos como um plano de Deus, cujo propósito é criar os filhos que os seguem e de proteger aqueles que seriam usados e que seriam abusados se não estivessem em tal estrutura, frequentemente como mulheres e crianças. De mesmo modo, sem o Antigo Testamento não entenderíamos as promessas que Deus ainda vai cumprir à nação israelita. Como o resultado, não veríamos propriamente que o período de tribulação é um período de 7 anos no qual ele vai estar trabalhando especificamente, presta atenção, com a nação de Israel por ter rejeitado a sua primeira vinda, mas que vai recebê-lo
na sua segunda vinda. Não entenderíamos como o reino futuro de Cristo, de 1000 anos, se encaixa com as promessas aos judeus, nem como os gentios vão fazer parte também. Nem veríamos como o final da Bíblia conecta tudo que estava solto lá no começo da Bíblia, restaurando o paraíso que Deus originalmente criou esse mundo para ser, no qual teríamos um relacionamento, muito íntimo e pessoal com Deus lá no Jardim do Éden. Em resumo, para entendermos melhor, o Antigo Testamento ele prepara a fundação e tinha como objetivo preparar os israelitas para a vinda do Messias, o qual iria se sacrificar pelos pecados de Israel e pelos do mundo todo também. O Novo Testamento compartilha a vida de Jesus Cristo e então olha ao que ele fez e como devemos responder ao seu presente de vida eterna e viver nossas vidas com gratidão por tudo que ele tem feito por nós. Os dois testamentos revelam que o mesmo Deus tão santo, misericordioso e justo tem que condenar o pecado, mas que ele tem o desejo de trazer a si mesmo a raça humana tão cheia de pecado através de perdão, que só foi possível através do sacrifício expiatório de Cristo como pagamento pelo pecado. É incrível como nos dois testamentos Deus se revela a nós e mostra como devemos nos aproximar dele através de Jesus Cristo. E nos dois testamentos acharemos tudo o que precisamos para a vida eterna e vida que agrada a Deus. O objetivo desse conteúdo é trazer o entendimento para você à luz da própria palavra de Deus, para que nós possamos estar preparados para tudo o que ainda está por vir. Obrigado por estar conosco até o final. Deus os abençoe de uma forma extraordinária, em nome de Jesus.